Olá! Olá! Oi. Que coisa boa ter você aqui, Neide. A gente estava aguardando, chamando aqui, o pessoal já estava meio ansioso. Muito Eu estava obrigada. explicando para eles que nós passamos, né, um dia bem corrido, tu nem se fala, consegui acompanhar um pouquinho da tua correria do dia de hoje e estava comentando com o pessoal antes de te achar aqui, que hoje teve muita live, teve muita gente falando sobre o assunto. Nós tivemos também uma reunião lá no Zoom, né, falando sobre esse tema. Mas eu estava explicando para o pessoal que não é um tema que a gente deva discutir só no dia 18 de maio, muito menos só nesse mês laranja, mas que é um assunto que a gente precisa sim falar sempre, que Sim. a gente precisa ter este hábito, né, de compartilhar isso com as pessoas. Então, já que tu entrou aí, eu vou deixar, Neide, tu te apresentar. A palavra é toda tua, fala com a galera aí, tem muita gente entrando na nossa live. Então, te apresenta, explica um pouquinho para o pessoal quem é a Neide Lunas e qual é o teu projeto. Bom, boa noite para todos que estão aqui. Boa noite, Dani. Muito obrigada pelo convite. Eu estou realmente contente. É claro, a gente fica às vezes assim um pouquinho cansada, né, dessa correria, mesmo online. Gente, como pode, né? A gente consegue dar um jeitinho. Quando se é proativo, meu Deus, não tem para É ninguém, né? A verdade. gente não consegue realmente deixar. Mas como você falou, realmente esse é um dia onde nós dedicamos um pouco mais, né, o tempo, a atenção, não pode mesmo ser só nesse dia. Mas ainda assim a gente ainda vê com bons olhos, né, e a gente fica até feliz de conseguir, cada ano que passa, ver pelo menos um pouco mais de pessoas se envolvendo nesta causa, né? E eu sou bem utópica, sabe, assim, tipo, ou melhor, eu sou bem sonhadora, né, e sonho muito com a erradicação desse mal, né, e eu penso assim, eu não posso nem parar, eu não posso me dar o direito de não ter essa crença, essa esperança, porque senão a gente não consegue lutar, né? É muito a luta, a dificuldade, né? Todos os obstáculos são sempre muito grandes, e aí a gente tende a dizer, não, olha, não sei se adianta, não sei se resolve. Não, adianta sim, a gente precisa acreditar. Mas para quem está chegando agora, que não me conhece, que não conhece meu trabalho, eu trabalho com proteção, autoinstrução, né, a instrução da criança para que ela se proteja. Sei que não sou apenas eu, graças a Deus tem outras pessoas, né? Mas há 4 anos eu comecei um trabalho, um projeto, né, como você já tinha falado aí, mas tem gente chegando, vale a pena repetir. Tem uma galera aí conosco. Então, eu comecei um trabalho chamado Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, que é a prevenção através da contação de história, né? Então, de maneira lúdica, então é uma proposta diferente, eu não conheço uma proposta, tem algumas coisas parecidas com outros projetos, que eu acho isso bem interessante também, mas E, eu mui- posso e dizer que muita gente tu acabou inspirando, né? Então o de pessoal certa vai forma. modificando a visão, né? Isso. Esse modificar, às vezes até eu sempre falo, olha, gente, né, a gente não mexe em time que está ganhando, também não mistura medicamentos, também, né, eu digo assim, ó, se vocês quiserem, né, o meu apoio ali, porque às vezes eu dou tipo uma mentoria, e como eu durmo Uhum. pouco, naturalmente eu durmo pouco, o pessoal às vezes liga pra hora, sabe? Tipo meia-noite, 1 hora, 2 horas, assim, às vezes me pega acordada. E eu sempre falo assim, né, que a gente sempre tem para aprender. Mas quando você tem um método ali, às vezes é bom procurar seguir, principalmente se você já sondou, já viu que está dando resultado. Por quê? Porque às vezes a gente pode fazer algumas misturas que não ajudam muito, tá? Mas tá. Uhum. De qualquer forma, toda iniciativa, se ela passar pelo
crivo moral, emocional, eu penso que ele é positivo, né? Então a gente cuida que você está lidando com vidas, você cuida que você está lidando com emoções, você cuida que você está lidando com criança. Se você consegue passar por esses crivos, né, todo o teu material, todo o teu projeto, eu penso que já é, né, um benefício. E é isso, então eu ensino crianças a se proteger. Então parece estranho, né, porque o adulto que deveria proteger a criança, né? Mas... Mas conta pra gente, Neide, como iniciou isso? Da onde surgiu essa ideia? Qual foi a necessidade? Como começou? Qual é a tua formação? Explica um pouquinho pra gente poder entender aí. Então, atualmente eu estou fazendo faculdade de serviço social, mas eu não tinha até então, não tenho, melhor dizendo, nenhuma formação acadêmica, tá? E isso realmente até foi um dos assuntos, não sei se você lembra, se você pegou essa parte, sobre formação profissional. Hoje nós falamos um pouquinho também essa necessidade, né? Mas esse projeto nasceu, na verdade, de entender, né, a criança, suas necessidades e a urgência, sabe? O senso de urgência de você pensar assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Só que o que acontece? Há mais ou menos 15 anos, eu senti um chamado da parte de Deus. Eu sei que o cético, de repente, né, a pessoa que não tem uma fé, uma religião, pode pensar assim, estranho, mas eu senti um chamado de Deus, porque foi assim, eu estava ouvindo uma mensagem do Silas Malafaia falando sobre Michael Murdoch. Acho que Michael Murdoch Michael Murdoch. É um pregador americano. Né? E ele, na sua mensagem, eu estava com fone de ouvido indo para o meu trabalho, ouvindo aquela mensagem, e o Murdoch, ele falava alguma coisa parecido com isso, que eu vou tentar lembrar as palavras, mas dizia assim, que naquilo que você se ira, Deus pode contar com você. Então, assim, pense naquilo que deixa você irado, e o Senhor, então, vai te dar como uma bandeira. É mais ou menos isso. Eu já ouvi outras frases do tipo assim, aonde você foi ferido, Deus vai te usar para curar. Mais ou menos isso, só que ele falava daquilo que nos ira. Eu lembro que eu parei de ouvir aquela mensagem, eu tirei o fone e comecei a conversar com Deus. E eu falei, Deus, o Senhor sabe que não existe nada no mundo que me ire mais, que me revolte mais do que uma criança abusada. Sabe? E nessa época é interessante, porque eu tinha pouca noção do abuso que eu havia sofrido. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por quê? Porque o abuso que eu sofri, embora seja muito polêmico essa questão de ser chamado de abuso ou não, foi por parte de outras crianças. Que provavelmente, pela forma como elas tinham essa interação sexual comigo, tinham sido abusadas. Era um grupo de 3 irmãozinhos, sabe? Era um menino que devia ter entre 9 e 10 anos, no máximo, assim, pelas minhas lembranças. As irmãs dele bem menores que ele, inclusive, e uma delas a minha idade, eu tinha 6 anos. Sabe? Só que a interação, ela estava muito além de uma descoberta infantil ou qualquer coisa assim, que hoje é um dos tópicos que eu trabalho quando eu trabalho a capacitação com o adulto, o compartilhar metodologia com o adulto. Eu falo muito sobre essa questão, essa interface do abuso. Tá? Que é quando uma criança abusa de outra criança, embora legalmente a gente não possa chamar de abuso, aquela coisa toda, sabe? Mas era entendendo isso, né? Então você veja, eu não tenho histórico na minha primeira infância, embora eu tenha sofrido abusos depois em outras situações, eu tive, infelizmente, portas abertas, né? Isso, e também, né, outras situações de abuso, mas o primeiro tipo de abuso que eu sofri foi também na minha primeira infância, que foi essa relação entre crianças, sabe? E daí, assim, mesmo tendo esse histórico, o que me revoltava era quando eu ouvia falar de adultos que abusavam de criança, sabe, aquela coisa da covardia, aquela coisa assim, sabe, de fazer refém o inocente, então aquilo me revoltava, assim, mas eu resolvi fazer alguma coisa com a minha revolta, né, então foi isso, né. Que legal, nossa, que lindo testemunho.
A gente escuta muito isso, né, das pessoas que passaram pelo abuso sexual e conseguiram, então, esse poder aí de resiliência, né, de se ressignificar. Normalmente são essas pessoas que vão lutar pela causa e vão fazer a sua voz ser ouvida, né? Porque hoje até escutei isso em uma live, que infância, né, remete ao início da palavra, a origem da palavra, como alguém que não tem voz. E a gente precisa dar voz a essas crianças, né? Eu estava escutando também o doutor que estava falando no Zoom, no enfrentamento, como quando ele entrevistava algumas crianças, e isso eu escuto muito também dentro do consultório, aquela criança achava que aquilo era normal, né? Por não saber nem o que era. Então, poxa, se é o pai que faz, como assim? Todos os papais não fazem isso? Né? Então, até isso é revoltante, sim, né? Sim. Nós, enquanto adultos, que sabemos muito bem o que é o certo e o que é o errado, isso é muito revoltante. E é muito lindo, assim, da gente ver. Hoje escutei vários testemunhos de várias pessoas que passaram por essa experiência e que estão aí levantando essa bandeira laranja, né, em prol das nossas crianças. E isso é muito, muito legal. Então, eu gostaria que tu falasse, Neide, para o pessoal que está aqui conosco, como que funciona o teu projeto. Então, assim, tu ouviu esse chamado de Deus, tu entendeu que Deus estava falando contigo. E como é que foi bolar esse projeto? Tu procurou alguém? Como é que foi? Conta pra gente essa história aí. Pra inspirar muitas pessoas, porque tem muita galera aqui entrando, mandando oi, dizendo que tu é maravilhosa, mandando beijo. Então, assim, fala pra essa galera toda e pra muitas outras que estão talvez te escutando pela primeira vez. Fala como isso aconteceu, porque eu sei que tem vários projetos inspirados no teu, então que a gente possa realmente inspirar muito mais pessoas a partir de agora. Então tá, mas olha, deixa eu só corrigir as amigas e os amigos que estão entrando aí, que eu não estou vestida de maravilhosa agora. Pode ver, eu tô bem simples, porque de maravilhosa, gente, que eu fico... Olha, eu falo, gente, como eu tô maravilhosa. É quando eu tô de cartola, de fraque, né, rosa ali, ou então quando eu coloco a minha capa de Super P. Aí eu olho pra mim mesma e falo, meu Deus, como você pode ser tão maravilhosa? Então a próxima live vai ser assim, com traje a rigor. Ficou tá convite já. Mas eu falei que, na verdade, assim, eu preciso passar a minha cartola para alguém, gente, porque eu já tô com 50 anos, pensa. Aí você veja, eu faço live subindo na cadeira, cantando era, era. Pera lá, eu já não tô mais podendo. Aí depois termina a live, você... Mas Deus vai renovando as forças e o que nós precisamos realmente é expandir esse conhecimento, né, e ter outras pessoas para nos dar apoio, porque não dá para parar. Mas hoje mesmo eu estava dizendo, um pouquinho antes de tu entrar, eu estava dizendo que coisa boa quando os profissionais, quando as pessoas, assim como tu, têm um monte de conhecimento e compartilham, né? Porque eu também conheço outros tantos que sabem um monte, que têm a cabeça cheia de ideias e de conhecimento, mas que não falam para ninguém, né? Sim. Então nós precisamos desenvolver essa arte de compartilhar. Para que outras pessoas possam um dia sim assumir o nosso lugar, né? Esse é o nosso maior desejo, né? É verdade. Eu tô procurando uma vice-Neide aí, sabe? Porque eu fico só na expectativa, pensando assim, quem que vai deixar a capa para eu pegar? Aí eu fico pensando, quem vai pegar o legado? Eu largar, né? Assim como eu fico pensando, tem uma capa que vai ser largada e eu vou catar. Mas eu quero que alguém esteja preparado para catar minha capa também. Então, mas agora respondendo você, né? Então, o que acontece? Primeiro, como eu estava falando para você, eu senti esse chamado e comecei a ler. Estudar, assim, tudo que caía na minha mão. Eu me lembro do meu primeiro livro sobre abuso, que é o do Dr. Dan Benalender, Lágrimas Secretas, que eu sempre indico quando eu posso, que é um livro muito tremendo, de um servo de Deus e de um profissional maravilhoso. E eu lembro que eu comecei a ler aquele livro e um dia eu chorei, eu falei, Deus, eu não quero mais ler.
É muito, eu não quero mais ler. E foi uma das experiências mais lindas que eu tive também, de ouvir a voz do Senhor, assim, quase que nitidamente, assim, o Senhor dizendo para mim que precisava que eu lesse. Sabe como? Claro, eu sei que esse precisar é assim, se eu realmente me recusasse, porque ele não ia obrigar, sabe? Mas assim, se eu não fizesse isso, ele levantaria outro, certamente. Mas eu me lembro de ter ouvido como que a voz do Senhor dizendo assim, eu preciso que você leia. Então eu comecei, eu lia muito, sabe? Então, na época eu não tinha internet na minha casa, trabalhava numa loja de celular, tudo quanto era artigo sobre pedofilia, sobre abusador, sobre comportamento de abusador, eu guardava tudo. Então, eu nunca me ative, embora eu conheça as estatísticas, os números, tudo, e às vezes preciso também ver, mas eu nunca me ative a noticiários do tipo, foi abusada a criança em tal lugar, assim. Às vezes passo os olhos, assim, porque já conheço bem a realidade, mas eu queria saber o comportamento. Sabe, eu queria saber as sequelas, eu queria saber sobre o assunto. E eu me lembro que eu fui guardando, armazenando muito material, que hoje, inclusive, estão no meu novo livro, que está para ser lançado, se Deus permitir, ainda esse mês. Tá? Acertei esse final de semana alguns detalhes aí Olha, que legal. dando para mim, né? Se Deus quiser, esse mês ainda. Então você veja, artigos, gente, de 2006, de 2008, que hoje você lê e você vai dizer, mas eu ouvi agora, esses dias. Pois é, e hoje que nós estamos, as nossas crianças estão extremamente vulneráveis em vários aspectos. Mas então, aí de repente o que aconteceu? Primeiro Deus me deu, né, toda essa bagagem que eu não sabia para onde canalizar. De vez em quando, conversava com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que me contava um histórico de abuso, eu podia auxiliar com o conhecimento que eu tinha, mas não passava disso. Né? Aí, de repente, comecei, acordava e dormia pensando, eu preciso ensinar meninas. Eu preciso ensinar meninas. E tudo que eu pensava primeiro eram as meninas. Depois, olha que interessante, que eu fui encontrar alguém que pensava igual a mim, que é o Dr. Dan Benalender, que quando eu li, eu não me ative a essa informação dele. Mas ele fala no livro dele que ele pensou primeiro as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas estão mais abertas para esse tratamento e elas podem compartilhar com mais facilidade. Olha que interessante. Mas eu não lembrava que eu tinha lido isso. Sabe? Então, primeiro pensamento, chá de bonecas. Mas eu pensava assim, eu não pensava chá de bonecas, eu pensava, eu preciso ensinar meninas. Aí comecei a procurar tema de festa, foi isso que eu fui procurar. Porque eu pensava assim, deixa eu ver alguma coisa diferente. Porque eu não queria nada que fosse assim, tema de festa de menina, que fosse alguma coisa, com aquela coisa registrada. Tipo, vou fazer princesa da Disney, vou fazer não sei o quê, de não sei o quê. Não, eu quero algo que eu possa dar a minha cara, mas que, né, ou colocar tudo que está aqui na minha mente, no meu coração. Aí surgiu, então, chá de bonecas. Pronto, agora, aí eu já imaginava assim, se elas vão chegar, elas têm que ficar com os olhinhos brilhando, tem que brilhar os olhinhos delas. Por quê? Porque o abuso marca muito. As marcas do abuso, elas são muito fortes, elas são muito profundas. Só que o que eu lembrava assim, eu sofri abuso, mas eu nasci em lar cristão. Então tinha muita coisa no meu coração que era da minha primeira infância também. Sabe, por exemplo, assim, pergunte, Neide, uma peça de teatro que você ama. Da Formiguinha. Porque quando eu tinha 7 para 8 anos, eu fiz, e eu fui o gato nessa peça, entende? Então, o lúdico, ele marca... Memórias afetivas registradas. Isso. Então, eu pensava, não pode ser uma coisa que elas vão pensar assim como um trabalho de igreja ou um trabalho de escola que é comum. Não, tem que ser algo fora do comum. E é fora do comum. Tanise, você já foi no chá de bonecas? Você já assistiu online? Não. É lindo, é lindo. É lindo, e sabe... Mas eu quero estar no próximo, com certeza. Olha, vou amar. E sabe o que é interessante? Porque assim, às vezes alguma pessoa que vai me levar pergunta assim, Neide, mas como que a gente pode, como que a gente tem que decorar? Eu só vou passando algumas dicas e digo assim, queridas, fiquem à vontade. Só cuidado com isso e cuidado com isso. Por quê? Aí eu explico o porquê dos cuidados, entende? Porque nenhum cuidado ou nenhuma direção ali do projeto, ela tá ali aleatório. Sabe? Tudo foi muito bem assim recebido da parte de Deus, que depois ele vai me dando base científica. Você acredita nisso? Por exemplo, assim,
Eu trabalho com a repetição, sabe? Dentro. Sabe a linha do esquecimento? Que é uma teoria da linha do esquecimento, que você tem 40 minutos, o primeiro, aí depois na metade ele é esquecido, aí depois lá no finalzinho você consegue recobrar de novo. Aí tem uma nova teoria que é para você driblar a linha do esquecimento, né? Pois bem, eu já fazia isso e não sabia. Aí o dia que eu assisti uma aula sobre isso, como você driblar a linha do esquecimento, eu falei, papai, como o senhor é lindo. O senhor já me deu a estratégia antes de me dar o conhecimento. O senhor é incrível mesmo, né? Por isso que daí eu digo assim, queridas, assim, assim. Mas tá, beleza. Aí você chega naquelas igrejas, às vezes igrejas simples, uma decoração simples, mas você vê que dentro do contexto daquelas meninas, aquilo é o tudo. Sabe? Tipo assim, você compara aquela igreja simples de uma cidade pequena, talvez, com aquela mega igreja que preparou um chá de bonecas incrível. Só que você vai ver que para aquela realidade é o tudo que aquelas meninas vão ver. É maravilhoso. É maravilhoso, sabe? Que lindo. Que maravilha. Aí foi assim. Não, e eu acho que a grande frase é chegar primeiro, né? Chegar primeiro. Poder... assim, a primeira infância, ela é marcada, deveria ser marcada por memórias afetivas maravilhosas, né? E a gente sabe que o grande plano, a grande estratégia aí é realmente que essas crianças na primeira infância tenham traumas, porque ainda estão formando seu caráter até os 7 anos, né? Então, se tiverem algum trauma bem importante nesse período, esse trauma, ele tende a ficar marcado e perdurar muito tempo, né? Principalmente se depois não tiver nenhuma terapia, nenhum auxílio. Então, as marcas são cada vez mais profundas, né? A gente sabe que a idade que mais marca, vamos dizer assim, é claro que a gente sabe que a agressão vai depender do tempo, do período que foi exposto, né, da violência que foi exposta a essa criança, enfim. Isso, mas o período de 5, 6 e 7 anos, ele é um período que é muito difícil da criança esquecer, né, diferente das crianças menores, né. Então, mas você veja só que interessante, né? Que isso é tão ignorado, tão negligenciado, porque geralmente a pessoa que não entende sobre isso, essa questão do período da formação, ela vai pensar justamente o contrário, tipo assim, é pequeno, né, deixa pra lá. Mas você sabia, até quero compartilhar aqui com vocês, eu não cheguei a comentar no meu novo livro, eu lembro que eu pensei em comentar e acabei não comentando. Mas existe um estudo que ele é mencionado num livro de 2 padres que escrevem, que é um dos livros que eu menciono, que eu cito, inclusive que eu indico. Um dos melhores livros nessa área de prevenção é de Hans Zollner e o outro autor eu não vou lembrar. Eles são psicólogos, são teólogos, né? E um deles, inclusive, trabalha nessa frente de combate que hoje, graças a Deus, a Igreja Católica tem feito um excelente trabalho, sabe? Mas veja só, o que ele traz de interessante nesse livro dele, que depois eu posso te passar o nome se você tiver interesse, é uma curiosidade em relação à questão da idade. Então, veja só, deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar a forma como ele coloca ali. Mas tem uma faixa etária, se não me engano, dos 4 aos 8 anos, que essa criança, dos 4 aos 8, deixa eu ver, mas é uma faixa etária lá que eu não vou lembrar, mas a gente pode compartilhar depois, que é onde essa criança, ela pode ter uma possibilidade de desenvolver, inclusive, depois um comportamento abusivo. Sabe? Por quê? Aí, assim, ele não explica o porquê, só que depois pensando, até eu estava conversando com meu esposo sobre, ele diz assim, Neide, porque é o seguinte, a criança maior, ela vai tender a se achar parte daquela interação. E depois eu vi que ele realmente tem razão, porque assim, meninos maiores geralmente se culpam e se condenam no sentido assim, eu que quis. Eu gostei, ou eu participei, ou eu aceitei. Os menores tendem a realmente se ver como vítima. Aí a revolta. Tem uma lógica ali que eu acho muito interessante, uma lógica, principalmente se eu for olhar para todos os relatos que eu já ouvi, principalmente de meninos,
sabe? Então, tem uma lógica bem interessante. Aí ele diz o seguinte, que essa faixa dos 4, se não me engano, se é 6 ou 8, acho que é 4 a 8, as crianças que sofreram abuso nessa faixa etária, elas tendem a, no futuro, ser aquelas que vão perpetrar o abuso também. Eu não li, mas eu acredito que a faixa etária deva ser de 6 a 8, porque é nessa faixa etária que está a questão da internalização da moral. Então, tem todo um reajuste nessa faixa etária, né? Acredito que tenha sido essa. Neide, nós recebemos uma pergunta. Perdoa aí que eu tô indo buscar um carregador de celular. Nós recebemos uma perguntinha, tá? Vai lá. Então, eu vou passar ela aqui para ti. Diz assim: além da denúncia, que outras atitudes podem ser tomadas em relação à criança que passou pelo abuso sexual? Além da denúncia, olha, eu vou dizer para vocês assim, que, primeiro, o acolhimento eu considero, assim, fundamental. Mas esse acolhimento por parte da família ou por parte da instituição que estiver cuidando da criança, mas jamais negligenciar o profissional, sabe? Agora, assim, por que eu digo isso? Porque, assim, eu tenho ouvido de mulheres, principalmente de mulheres, o quanto a família pesou, a reação da família pesou na questão do abuso. Então, assim, quando a mãe não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe como reagir, ela pode trazer um dano terrível, a mãe, ou o pai, ou seja lá quem for. E tem sido, sabe, Denise, uma das, acho que das maiores reclamações, maiores queixas das vítimas adultas. Tá? Então, no momento do abuso, ou no momento da descoberta, a criança até ela também não tem de mensurar muito, né? Eu acho que você já deve ter percebido isso. É assim, tipo, ela só vai conseguir ver essa questão assim da culpa, da negligência da família, do descaso, conforme ela vai adquirindo entendimento, né? E conforme ela vai amadurecendo. Mas eu penso o seguinte: saber como lidar com a situação. E não é assim, um passe de mágica, é conhecendo sobre esse assunto, é sabendo como interagir com a criança, né? Então, teve um caso recente, né, de uma mãe que me ligou do Pará. E ela falou para mim assim, que a filhinha dela de 4 aninhos, eu não sei se até eu já comentei numa outra live, talvez vocês já tenham até ouvido falar. E a menininha dela de 4 aninhos, ela contou para a mãe que o primo de 14 anos havia abusado dela. Com todo o jeitinho dela. Tipo, mexeu na minha perereca, alguma coisa assim. Que agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o nome que ela deu ali para as partes íntimas. E a mãe, na hora, levou um choque tão grande que a primeira reação da mãe foi mandar a menina calar a boca. Sabe aquela coisa, tipo assim, cala tua boca e vai brincar. Sabe? Fico pensando. É claro que depois ela falou pra mim, ela falou assim, Neide, depois que eu respirei, eu conversei com a minha filha, eu chorei, eu tentei me controlar, mas eu chorei. Eu penso que até o choro foi mais positivo, com certeza, porque ali eu penso que a criança entender, olha, doeu em mim não saber te abraçar, doeu em mim saber que você foi abusada, sabe? Então eu penso que ele é muito mais saudável. Então, acho que a gente não tem que ficar, não, disfarça. Não, eu acho assim, o disfarçar no sentido assim, eu penso, né? A criança chega e te conta uma novidade ali, você vai fazer aquela coisa assim, tipo... Aquela cara de paisagem. Mas tem que tomar cuidado com a cara de paisagem também, porque essa cara de paisagem pode ser mal interpretada, não pode? Pensa assim, meu Deus, eu tô falando que eu falo isso nas minhas capacitações, inclusive por causa disso, porque eu digo assim, gente, pera lá, veja bem, você não vai poder parar, você tá contando uma história, gente, já aconteceu comigo, eu tô fazendo a contação de história lá, um dedinho levanta pra me contar que ela foi abusada na frente de todos os coleguinhas da sala. Aí o que eu faço? Eu digo assim, então, como eu estava falando, a Coralina, o que eu estou passando para essa criança? Eu sou mais uma a dizer para ela, tá, e daí?
Se eu for abusada, tá. E daí, não. Só que também, por outro lado, eu não vou realmente poder parar para ouvir aquela criança ali na frente mesmo, porque ela vai estar se expondo. Até para não expor, né? Isso. Eu vou estar expondo ela e outra. Eu não vou ter condições de fazer um acolhimento adequado. Como foi a minha reação, né, ali? É dizer assim, para ela que, puxa, eu entendo, né? Porque a gente estava falando sobre sentimento, ela falou que foi a tristeza que ela mais sentiu. Daí eu falei assim, e eu fico imaginando realmente como você ficou triste. Só que a gente pode conversar depois melhor, inclusive, daí você me conta como você se sentiu. Por quê? Eu não podia parar para dar um bom acolhimento, mas eu também não podia ignorar aquela criança. Né? Então, voltando à pergunta, né? Além da denúncia, o acolhimento dessa criança e o encaminhamento dessa criança, porque é o profissional capacitado que vai poder dizer, olha, então tá bom, agora tá tudo ok, ela assimilou bem, ela tá se entendendo, ela sabe quem ela é nesse contexto do abuso, que ela é a vítima, independente do que tenha acontecido, ela é a vítima, né? A mãe precisa ser acolhida. E aí tem outros fatores, né? Porque assim, e quem fez? Quem que praticou o abuso? Ah, foi o outro irmão. Ah, não, o outro irmão não precisa de atendimento. Não precisa também. Ah, foi o... Também precisa, sabe? E tem tudo, que daí é cada caso um caso, né? Não daria pra gente discorrer tudo, né? Mas acho que respondi. Nós sabemos, né? Sim. Nós sabemos que 69% dos casos de abuso que são registrados, né, que são denunciados, 69% acontece na própria residência. É um dado bem alarmante. E a gente sabe que 80% desses casos, o agressor, né, o abusador, ele faz parte da família. Né? Ou é um amigo muito, muito próximo. Então, isso dificulta muito essa questão de denúncia, né? Estava ouvindo hoje nas lives também que nós estamos vivendo esse período de isolamento social e teve uma queda muito grande nas denúncias. Né? Embora seja um mês maio laranja, onde as redes sociais estão sendo bombardeadas, o número de denúncia foi lá embaixo, né? Por quê? Porque justamente a maioria das pessoas que fazem a denúncia são a escola, né? São os professores, são outros profissionais que lidam com essa criança. E hoje essa criança está nesse isolamento social, grande parte delas em casa, com o abusador e sem ninguém para poder compartilhar, né? Sem uma Neide Lunas aí para que elas possam falar, sem um chá de bonecas acontecendo, sem a professora, que muitas vezes é a voz dessa criança, né? Sem o terapeuta, enfim. Então, é muito complicado nesse período que nós estamos vivendo. Então, a grande dica, se você pensa, se você acha que o seu filho, né, tem aí algumas dúvidas em relação a esse abuso, leva para um profissional, né? Porque, às vezes, a criança também ela é muito pequena e hoje a gente está vivendo outra época também, né, Neide? Que, diferente da nossa época de infância, o assunto sexo, ele não era um assunto debatido dentro das casas e a gente não tinha esse acesso à informação que temos hoje, né? Então, hoje, assim, a indústria do sexo é tudo muito erotizado, né? As crianças, a televisão expõe isso em horários que não deveriam expor, então as crianças desde muito cedo estão expostas a isso. Né? A gente sabe que não é desculpa, que não é por isso que elas são abusadas, mas a gente sabe que esse acesso e essa erotização infantil, essa adultização, né, infantil assim, precoce, isso tem realmente aguçado muito mais a curiosidade, né? Eu tenho debatido muito com as mães, eu falo muito isso no consultório, nas palestras, que esses pais, e hoje eu ouvi, né, do Dr. Cazé na live lá, esses pais precisam monitorar o telefone desses filhos. Precisam, hoje eles têm um mundo, né, na palma das mãos, mas a família parece que não vê, que não
não sei, eu não consigo imaginar, porque, claro, nós que conhecemos o assunto, que trabalhamos com isso, a tendência é que a gente fale desde muito cedo. Às vezes as mães me perguntam, quando que a gente deve começar a falar disso para os filhos? Né? Eu vou deixar tu falar aí do teu próximo livro, que eu já conheço o tema. Então, assim, que idade a gente tem que começar a falar e de que maneira? Vou deixar a palavra contigo. Pois é, Tanise, realmente, né, essa questão da erotização, as nossas crianças estão com acesso muito, muito fácil, né? E a pornografia tá berrando mesmo nos olhos das nossas crianças, né? Aguçando aquilo tão precocemente. Mas tá, da mesma maneira como o mal quer chegar muito cedo, inclusive, aí já com a violência com os nossos bebês, né? Porque nós estamos aí vivendo um período e um fenômeno aí de abusos de bebês. Coisa lamentável. Tá certo que também não é novidade, porque depois eu me lembro que em 86, se não me engano, eu me lembro de ter ouvido falar de um abuso de um bebê e eu me lembro que eu fiquei tão ferida, tão triste, eu tinha 16 anos na época, como aquilo machucou meu coração, sabe? Mas hoje nós estamos vivendo assim, a gente está ouvindo isso assim com muita frequência. Então eu digo, inclusive, é proposta mesmo do meu novo livro, se Deus quiser, logo saindo esse mês, né? Que nós podemos começar desde a primeira infância, ali no banho. É claro que de repente a gente não vai ter uma total compreensão, mas nada do que a gente ensina para as nossas crianças, elas entendem logo de imediato ou assimilam tudo, mas é tudo muito gradativo, né? E a criança tem a sua linguagem, ela vai entendendo, ela vai percebendo pela fisionomia, por exemplo, se você está falando com a criança e você está ali com aquele carinho, você está limpando, por exemplo. A minha irmã trabalha com crianças em Curitiba, no projeto Mãe Curitibana, e ela fala, Neide, a gente pensa que porque nós, como você acabou de dizer, como nós que temos ali uma instrução, nós fazemos o certo, todo mundo faz, não. Tem gente, inclusive, aí instruída em outros assuntos, mas não nesse, que não sabe conversar, mães que não sabem conversar com seus filhos, mãe que está trocando uma fralda calada. Mãe querida. Sem nenhuma interação social, né? Uma interação. Mamãezinha, você que está ouvindo né, assistindo essa live, se você está aí grávida, já vá se preparando, vai conversando mesmo com o seu bebê na barriga, mas conversa com ele quando ele nascer, sabe? Vai fazendo a higiene, dizendo, mamãe está limpando aqui, aqui não é só a mamãe que vai limpar, ou se vai ter outra pessoa, já vai dizendo. E também assim, se agora é só a mamãe, é só a mamãe. Quando a criança vai sendo preparada para a escola, começa a dizer, e ó, a tia lá da escola vai limpar, porque daí já tem um outro entendimento. Pensa, né? De repente, assim, o que nós aprendemos em um ano na nossa vida adulta, tá? Não vai fazer muita diferença na nossa vida, porque nós temos aí, na verdade, a gente nem vai notar. Não é que não vai fazer diferença, a gente não vai notar que fez muita diferença. Por quê? Porque nós temos ali um vasto conhecimento, a nossa caixa da memória está cheia, mas para a criança, o que você ensinou em uma semana vai fazer parte da vida dela. E olha que interessante que os primeiros 1000 dias, o primeiro aninho é tão importante. Gente, olha, tem estudos que comprovam que é no primeiro ano de vida que a criança assimila muito conhecimento. Então, assim, ali, trocando a fraldinha, por isso que o nome do livro chama-se A Hora do Banho, porque é na hora do banho que você está ali lavando, e olha só que preciosidade que é na hora do banho que você toca as partes íntimas. É na hora do banho que você vai ter ali aquele contato mais íntimo com a criança, íntimo que eu digo no sentido assim, você vai estar ali tocando a intimidade da criança com amor. É ali que você vai poder dizer para ela, ó, a mamãe tá lavando para deixar limpinho, mas aqui, ó, não pode ficar mexendo, tá? E é por aí. É na primeira infância. Orientando. Daí a gente pega a palavra que diz que a gente deve falar e instruir o tempo todo, né? E orientar desde sempre, pai e mãe, é esse o papel, né? De orientar, de ensinar, e ensinar com amor,
né? Tem um dito popular que diz que ninguém ensina que nem pai e mãe, né? Que o amor o ensinamento com amor é só da família, e é mesmo. Mas a gente sabe que, infelizmente, a maldade está aí e temos muitos pais e muitas mães que estão fazendo ao contrário, né? Por inúmeros motivos, e a gente sabe aqui que o abusador, ele, na maioria das vezes, ele foi abusado também, né? Mas é crime, abuso sexual infantil é crime, né? E o abusador, ele precisa sim de atendimento, de terapia, mas ele é um crime, ele precisa saber que o que ele faz ele é errado, né? É um crime. E a gente sabe que o abuso sexual infantil, ele é uma marca muito terrível no sentido de dilacerar os planos dessas crianças, né? Principalmente, como tu dissesse antes ali no início, se essa criança não foi acolhida na hora de contar isso e se a família não acreditou nela, né? Eu atendi uma menina há um tempo atrás, tem um ano, eu acho, 2, e ela me contou a história do abuso, ela criou uma história para me contar, e na história ela dizia assim, eu fui comprar ovos e o dono do mercado quebrou os ovos, e a culpa não foi minha, mas a minha mãe não acreditou. E aí, claro, né, dentro da terapia, dentro de tudo, eu fui entendendo a metáfora que ela criou e aquela ilustração que ela trouxe, né? E aí ela desenhou essa historinha e aí no desenho veio todo o traço, né? E a gente conseguiu, então, perceber que ela estava ali relatando a questão do abuso. Mas a maior ferida dela nem era o abuso em si, né? O trauma dela, a dor dela era que a mãe não havia acreditado, né? E eu soube depois que essa mãe pegou no ato, foi o padrasto, e a mãe pegou e mesmo assim ela disse que a filha era culpada, né? Porque a menina era grande, e a menina tinha 9 anos. Então, assim, isso é uma dor, né? Uma dor muito grande. Então, a gente tem inúmeros casos. O que eu quero deixar, assim, para o pessoal, a nossa live, infelizmente, já está chegando ao fim. Falta pouquinho aqui, né? Então... já passa muito rápido, né? Mas, assim, eu quero que tu deixe algumas dicas, Neide, pra gente, para o pessoal que está aqui te ouvindo, o pessoal que está compartilhando. Tem muita gente aqui, Gislaine mandando beijo. Muita gente compartilhando aqui. Meu pastor Leonel Lobo. Tem uma galera. Pastor, Kellen, várias páginas sobre abuso aqui nos seguindo, né? Então, assim, eu quero falar, já caminhando aqui, temos uns 10 minutinhos ainda, eu quero que tu possa falar um pouquinho pra gente desse cuidado e como é que tem sido a tua forma de propagar isso. Eu sei que o chá de bonecas normalmente acontece dentro das igrejas, são igrejas parceiras que acabam conhecendo o projeto e te convidando, mas eu quero saber se o chá de bonecas acontece em um outro espaço, em outros ambientes, e como é que é isso. Então, conta um pouquinho pra gente, para poder orientar o pessoal aí. Porque a gente sabe que a gente precisa de orientação, a gente precisa falar, né? Não só no mês de maio, como a gente disse antes, mas sempre. A gente precisa realmente fazer a voz dessa criança ser ouvida. Então, diga aí para nós, como é que o pessoal pode se organizar? Ótimo, olha só. Esse é um diferencial do meu projeto, que eu falei no começo, que embora tenham outros moldes aí, mas esse é um diferencial. Este formato que eu proponho, inclusive no meu livro, no primeiro, Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, ele se encaixa em qualquer ambiente. Então, ele pode ser levado às igrejas evangélicas, das mais conservadoras e tradicionais, às mais liberais. Ele tem um formato que verdadeiramente não interfere. Por quê? Porque ele não é um culto infantil.
Nós não estamos ali, embora Jesus ele se faça presente através de nós. Eu digo assim, o meu projeto não é evangélico, ele não é cristão. Eu que sou muito ali de Jesus. E o projeto, é claro, veio do coração de Deus, mas ele não é religioso. Sabe? E o mesmo formato, a mesma proposta entra nas escolas. É claro que existe algumas liberdades para a apresentação ali do momento da cura emocional, que ela também é muito, não vou dizer que ela seja sutil, não, ela é bem profunda, mas ela é respeitosa dessa laicidade, seja na igreja, seja na escola, porque nós trabalhamos emoções, sentimentos e emoções. Mas não dá para explicar realmente em poucas palavras, então eu convido o pessoal para conhecer minhas redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem a página oficial e vai conhecendo. E dentro do possível, adquira o livro também, que você vai perceber que dá para levar esse projeto nas ONGs, como eu já tenho levado nas escolas. Tem o livro aí? Então, mostra para a galera, não tem aí? Aqui agora, deixa eu ver se ele tá fácil aqui para eu poder mostrar. Mas, eu acho que ele tá fácil. A capa, pessoal, então. Eu já conheço, né? Tá aqui facinho, olha só. Deixa eu pegar uma luz aqui bem clara, ó. Esse aqui é o livro, Chá de Bonecas e Encontro de Heróis. Aqui tá toda a metodologia. Pera lá, deixa eu ver aqui se tem alguma gravura aqui, ó. Ops. Eu desajeitada aqui, não vai dar para ver, né? Aqui é uma reunião, deixa eu ver aqui, de pais, olha só. Veja só se está dando para ver aqui. Sim, tá. O chá de bonecas, ele acontece com as crianças, mas tu também ministra palestra para pais, para professores. Olha só que interessante, enquanto as crianças estão assistindo o chá de bonecas ou o encontro de heróis, os pais estão no mesmo ambiente. Os pais são convidados, entende? Então, toda a interação, os pais escutam tudo que a gente está falando, tá? E eles estão um pouquinho afastados das crianças. Muito raramente uma criança sai dali para ir com o pai. Geralmente isso acontece quando a criança é pequena, porque nós trabalhamos nesse formato, quando é fora da igreja, junto crianças de 4 a 12 anos. Então, é misto ali, sabe? Quando é nas escolas, daí é respeito por classe ali, que também vocês vão estar entendendo melhor quando comprar o livro ou quando conversar comigo. Mas os pais estão no ambiente. Aí, o que acontece? Quase no finalzinho, eles vão para uma atividade com os monitores da igreja e vão para o lanchinho. Nesta hora do lanchinho, os pais são levados para um lugar ali, para uma roda de conversa, que é onde a gente tira algumas dúvidas dos pais. E foi ali que a gente percebeu a necessidade de trabalhar com os adultos. Então, foi nessa roda de conversas que nós ouvimos muitos relatos de pais, homens e mulheres, claro que na grande maioria mulheres, que foram abusadas. Então, foi ali que a gente começou a perceber a necessidade de expandir esse trabalho, de trabalhar também a cura com os adultos, porque foi realmente ali que a gente foi conhecendo. Então, grande parte dos relatos que eu trago vem das capacitações, porque nas capacitações que os adultos vêm contar também os seus históricos, né? E também ali da roda de conversa, tá? Mas esse projeto... tem, né? Ele se encaixa, né? E eu fico à disposição aí, quem quiser conhecer um pouquinho. E olha, gente, por favor, fiquem aguardando, porque eu tô aí aguardando o nosso novo livro. Vai ter bastante coisa para poder compartilhar. Então, assim que o teu livro chegar, tu me chama pra gente fazer uma outra live e apresentar pra turma toda, tá? Com certeza. Então, assim, Neide, nós temos 3 minutinhos e a gente sabe que se a gente expandir o tempo, vai cortar, né? Então, eu gostaria que tu deixasse o teu recado final, mas eu quero dizer pra ti que eu tô honradíssima, muito feliz de tu ter aceitado esse convite. Nossa, assim, eu aprendi muito contigo hoje. Gente, a honra e eu tô muito feliz. E assim que tudo isso acabar, essa pandemia for embora, eu vou te trazer aqui para Porto Alegre. Nós vamos fazer um chá de bonecas aqui com várias igrejas. A gente vai arrumar uma galera aqui e nós vamos fazer esse projeto acontecer aqui em Porto Alegre, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, a Diversão em Letras agradece. Eu quero só deixar um recadinho que a gente fez um vídeo hoje com a história do dia 18 de maio, a história da Araceli.
está na nossa rede social hoje, na Diversão, no Insta e no Face. Vou e assistir. muito obrigada, amada. Sucesso para ti. Eu Não agradeço. se cale. Enquanto Amém. você não arrumar alguém para pegar a sua capa, não se cale. Precisamos da Pode tua deixar. voz. Pode deixar, mas ó, eu fico agradecida, me senti honrada também, tá? Você é uma profissional aí que já tem trabalhado bastante, o povo te conhece, e eu fico muito feliz, né? Para mim foi uma honra e eu fico agradecida. E olha, meu recado é o seguinte, são 365 dias, não é somente 18 de maio, então vamos trabalhando, né? Vamos trabalhar até que a gente consiga erradicar esse mal. Tá bom? Mas muito obrigado, que Deus abençoe cada um dos queridos e queridas que estiveram nessa live, tá? Fiquem com Deus. E ó, me segue aí. Um beijão. Segue lá no Isso. YouTube, compartilhem. Hoje eu fiz um vídeo meio bravo lá, vocês podem compartilhar o meu vídeo bravo, mas foi bem espontâneo, sabe? Eu não planejei falar nada daquilo, foi saindo um grito da alma, gente, que vocês não têm ideia, tá? Tá lá, depois compartilhem. Então, pra gente gritar, né? Vamos gritar para que as nossas crianças não precisem gritar de dor, nem física e nem emocional. Certo? Beijo. Que muitas pessoas possam ouvir os nossos gritos. Até mais. Obrigada, Neide. Até.